Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 4 de junho de 2025. O caráter de um juiz correto, perfeito, que não erra, pode ser visto na pessoa de Deus. Ele é o advogado que brevemente deixará de ser advogado e se tornará o juiz de toda a terra. A lição de hoje fala sobre como Deus tem um caráter compassivo e amoroso, e ao lidar com o ser humano, o amor entra na frente da justiça. Mas a justiça prevalece quando o amor não é correspondido. Não saia daí, a lição é rica, baseada em Gênesis e no Apocalipse, e muito relevante para esses eventos finais da história da Terra. Se inscreva no canal, curta, leve essa mensagem para outras pessoas, porque o canal precisa crescer e você cresce junto e abençoa outras pessoas também. Muito bem, o tema da lição, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, Deus traz um episódio bastante curioso ali na planície de Manré. Ele visita Abraão. Deus gosta de visitar o ser humano. Deus gosta de estar conosco. Deus gosta de participar, de dialogar com o ser humano a respeito dos seus projetos. Foi para isso que Ele criou você. Portanto, quando você se ajoelha e ora, quando você abre a Bíblia e lê, você está conversando com Deus e Deus conversando com você. E assim foi. Deus tinha um projeto para executar, um projeto de juízo, de justiça, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha ultrapassado o seu limite da paciência dele, a gravidade era muito alta, então ele resolve destruir essas duas cidades. E antes de destruir, ele se lembra de Abraão. E ele vai até a tenda de Abraão. E lá está Abraão e Sara, e ele vai acompanhado de dois anjos, e quando ele chega, ele dá a notícia maravilhosa para Abraão, que já estava com 100 anos de idade, e a Sara também, quase 100. Vocês vão ser pais, vai nascer o filho da promessa, e dessa promessa, desse menino, através dele, vocês vão ter o Messias. Mesmo no meio de uma mensagem trágica, de destruição, de desgraça, Deus traz esperança. E Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para renovar a minha e a sua esperança no mundo caótico, fadado à destruição. Hoje, Jesus é o nosso advogado. E naquele dia que ele estava conversando com Abraão, ele exerce um papel de advogado. Porque ele fala, eu tenho que contar para Abraão o que vai acontecer. E quando ele faz o relato, aqui registrado em Gênesis 18, do verso 17 até o verso 32, você vai encontrar um belo diálogo. Deus envia os dois anjos à frente para dar uma verificada na cidade, ver se de fato o relato que chegava até ele correspondia à realidade. E os anjos vão para conversar com Ló e tirar Ló da cidade. Mas quando eles chegam na cidade, eles são tão agredidos para serem violentados pelos próprios homens da cidade, que Ló intercede de tal maneira que chega a oferecer sua filha em lugar daqueles homens para poupar a vida deles, mas os homens querem ter um relacionamento íntimo com os dois anjos. Então os anjos os ferem de cegueira e saem por meio deles e vão embora. Quando Deus deixa claro para Abraão, não tem jeito, vai ter que destruir, enquanto os anjos estavam na cidade passando por todos esses dissabores, Abraão começa a pensar no assunto. E Abraão começa a dialogar com Deus e fazer perguntas para Deus. Ó Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus responde, não destruirei. Se houver 45, não destruirei. Se houver 40, não destruirei. E se houver apenas 10, o Senhor destruirá a cidade? Não destruirei. De fato, não havia 10. Então a cidade foi destruída. O que Abraão tinha em mente quando ele faz essas diversas questões para Deus? Duas coisas são ressaltadas aqui. A
primeira preocupação de Abraão era com a salvação das pessoas da cidade. Lá estava Ló, lá estavam suas sobrinhas, sua cunhada, ou sua sobrinha, né? Suas parentes, né? E aí, o que acontece? Abraão também tem em mente um segundo aspecto. Ele está testando o caráter de Deus. Então, Deus deixa ressaltar essas duas características: o seu amor pelo ser humano, faz parte do seu caráter, e a sua justiça, seu equilíbrio em lidar com o pecado, com os pecadores. De forma alguma, Deus deixa de amar, e de forma alguma, Deus deixa de executar seus juízos. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. E brevemente Jesus voltará à Terra e levará os seus escolhidos, os preparados para o reino dos céus, onde ficaremos lá 1000 anos. Por que é necessário 1000 anos? Porque nesse período de 1000 anos vai ser o momento em que Deus vai responder todas as perguntas. Aí nós vamos de Gênesis 18 para Apocalipse capítulo 20. Quando a gente chega aqui no Apocalipse capítulo 20 e a gente lê os versos 4 e a gente lê também os versos seguintes, 11 a 15, nós encontramos declarações fantásticas. Eu vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Deus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na sua fronte e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí está então uma cena de juízo no céu durante os 1000 anos. Nós, os salvos que formos para o céu, ficaremos com Cristo reinando em tronos no céu por um período de 1000 anos. E o que será esse julgamento que faremos? Não daremos sentença alguma, porque as sentenças já estão prontas. Apenas tiraremos nossas dúvidas. Perguntaremos por que Pedro não veio? Por que minha esposa veio? Por que o meu patrão, que era tão mau, veio para cá? Por que aqueles ladrões estão aqui? E por que aquele ancião tão bom, aquele pastor tão bom, não estão aqui? Então Deus vai responder todas as perguntas, assim como ele respondeu para Abraão e tirou de Abraão todas as dúvidas. Deus quer que você compreenda o caráter dele. Quando terminarem os 1000 anos, encerrarem-se os registros de todos os livros e tudo ficar claro na nossa mente, na mente dos anjos e de todo o universo, então Cristo descerá para essa terra e consumirá o planeta Terra com fogo, como fez com Sodoma e Gomorra. A terra será purificada pelo fogo e o fogo será o fator que destruirá definitivamente Satanás, os seus anjos e todos os pecadores não arrependidos. Que precioso a gente saber disso. Nós temos um Deus que é o juiz de toda a terra. E esse juiz nunca falha. Antes de ele se tornar juiz, hoje é o dia em que ele advoga a nosso favor. Como advogado, ele nos dá todas as possibilidades de conversar com ele e de arrependermos de todos os nossos pecados. Deus espera uma decisão da nossa parte. O dia que ele se transformar em juiz, então aí já a sentença será declarada e executada por toda a terra. Vale a pena a gente servir a Deus e viver com ele hoje. Confiar nesse Deus que é juiz de toda a terra, porque ele criou a terra e ele sabe como o mal se desenvolveu e é o único capaz de eliminar a maldade. Vivamos com Deus. Vamos orar. Pai, nos ajude a viver com Cristo e com Deus a nossa vida, para termos a vida eterna. Oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você?